E o meu marido, que tinha a terrível mania de ficar me comparando com a ex dele, até que num belo dia minha paciência chegou no limite, eu estourei com ele, coloquei ele no lugar dele e ainda fiz ele sair de dentro da minha casa. Quando eu conheci esse traste, ele era totalmente diferente, me tratava super bem, me elogiava, porém, a partir do momento que nós começamos a conviver na mesma casa, as coisas mudaram completamente. Primeiro ele começou com comentários simples que não parecia ser maldade. Começou a me pedir pra fazer nos finais de semana macarrão com almôndegas, que a ex dele fazia bastante, que ele gostava, ele queria que eu fizesse pra ele. Então eu fiz o macarrão pra ele, eu não vi problema em estar fazendo. Falei assim, não, ele só tá sentindo falta de uma comida. É normal, né? Já que ele gostava bastante da comida, eu não vi isso como uma comparação, eu vi isso como um pedido de uma coisa que ele gostava muito. Então pra mim tudo ok. Só que o tempo foi passando e ao invés dele fazer pedidos, ele começou a fazer comparações. Como, por exemplo, reclamar de eu limpar a casa somente uma vez por semana. Ele falou que a ex dele era muito caprichosa, que limpava a casa todos os dias. Eu peguei e falei com ele, falei assim, mas a sua ex não trabalhava fora, eu trabalho fora, por isso que eu limpo uma vez só por semana. Começou a fazer comparações até com as refeições que eu fazia, dizendo que a carne que eu fazia não era tão saborosa quanto a da ex, que o tempero dela era muito melhor, que eu deveria aprender a cozinhar melhor. Reclamava do meu arroz, que ele era muito firme. Gente, eu sempre fiz o arroz soltinho, não fazia arroz cru, eu fazia soltinho, porém ele reclamava, dizia que ele gostava do arroz mais cozido e que a ex dele fazia o arroz do jeito que agradava a ele. Ele fazia comparações de todas as formas possíveis que vocês podem imaginar, comparações da maneira de eu cuidar da casa, da maneira de eu cozinhar, da maneira de eu cuidar das roupas. Ele criticava tudo e fazia comparações de tudo. Inclusive chegou a fazer comparações entre mim e a ex dele na cama. Disse que a ex dele fazia coisas que eu não fazia. Isso pra mim foi a gota d'água. Juntei os panos de bunda dele tarde da noite, joguei no meio da rua e mandei ele voltar pra ex dele, já que ele sentia tanta falta dela, que ele voltasse pra ela. Que eu não era obrigada a aguentar um cara relaxado dentro da minha casa que não me ajudava com nada e ainda ficava colocando defeitos em tudo que eu fazia. Falei com ele pra ele deixar de ser moleque, porque o homem de verdade não faz aquela palhaçada que ele estava fazendo comigo não. Já que ele gostava de ser chifrudo, porque a ex dele tacou chifre nele. Que ele voltasse pra ela e ia lá lamber ela e me deixasse em paz, já que ela tinha tanto valor assim. E que os chifres que ela colocou nele foi pouco ainda, que ela deveria ter colocado muito mais que ele merecia. Tá doido? Se for pra aguentar certos tipos de abuso, é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Eu não precisava dele pra nada. Eu mesmo trabalhava, eu me bancava e o cara ainda fazendo essas palhaçadas com a minha cara, mandei embora mesmo e não tem volta. E aí, vocês acham que eu agi certo ou que eu fiz errado? Deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber.